Você já amou ou ama alguém? Já parou para pensar o que realmente é amar? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a essência do amor. A gente vê no mundo falando que o amor é isso, o amor é aquilo, o amor vem disso, o amor vem daquilo. Mas será que realmente entendemos o que é o verdadeiro amor? Da onde que o amor vem? Qual é a origem do amor, a sua essência? E na prática, como é amar? Porque se o amor é apenas um sentimento, eu posso amar e deixar de amar a qualquer momento. Então vemos que sim, podemos sentir o amor, o sentimento faz parte do amor, mas ele não é apenas um sentimento. Só para a gente entender a importância do amor na nossa vida, que a Bíblia fala assim, ó, o maior mandamento, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus. O segundo é amar o próximo. Então os dois maiores mandamentos nos mandam amar. Então aí a gente já vê a importância do amor. A Bíblia também diz, em 1 Coríntios, Paulo destaca isso, que todas as coisas espirituais não têm valor algum sem amor. Então, olha a importância do amor. E ainda diz a Bíblia que o amor é um fruto do Espírito Santo. Olha o tamanho da importância do amor. Será que temos dado importância realmente para o amor? Será que temos compreendido o que é amar? Será que temos praticado o verdadeiro amor? Então nesse vídeo a gente vai estudar um pouco, através da Bíblia, um pouco sobre o amor. Abra primeiro a sua Bíblia comigo em a primeira carta de João, no capítulo 4, o verso 7 até o verso 21, tem um texto que diz que Deus é amor. Vamos ler os dois primeiros versículos, ó. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu coloquei até uma brincadeirinha no título aí, que eu coloquei que Deus não é o amor. Por quê? Porque essa expressão é como o mundo interpreta. Essa expressão Deus é o amor não é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus é amor. Esse vem do verbo ser, a sua essência. Deus é a fonte do amor. Mas o mundo interpreta o amor como Deus é o amor, como se Deus fosse um conceito abstrato, como se todo o amor que existisse no mundo viesse de Deus. Mas não é assim que a Bíblia diz. Por isso que muitos têm distorcido o que é o amor, porque eles acham que toda forma de amor vem de Deus. Mas não, a Bíblia não diz isso. Entendemos que a Bíblia diz que a fonte de todo amor é Deus. Deus é a fonte. E não é que Deus, quando eu falo que Deus é amor, não é que Deus ama um ou outro, que Deus ama de vez em quando. Tudo que sai de Deus exala amor. Tudo, Deus é amor, a sua essência. Tudo que Ele fala, tudo que Ele faz, exala amor. Ele é o próprio amor. Então, para tu entender o que é o amor. Então, o amor, ele vem de Deus. A fonte de Deus, a fonte de todo o amor é Deus. Então, o próprio texto aqui já diz, ó, amados, já começa com amados, dando a entender que todos são amados. Deus ama a todos, a palavra fala isso. Mas não são todos que refletem esse amor. Então, o texto fala amados. Eu sou amado, você também é amado. Agora, nosso papel é refletir esse amor. Amemo-nos uns aos outros. Isso é o reflexo do amor de Deus. Eu sou amado, eu amo. Porque o amor
é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Ó, presta atenção. Qualquer que ama é nascido de Deus. O que quer dizer isso? Esse nascido, ele traz o sentido de familiaridade. Entendeu? É como assim, ó. Você carrega traços da sua família. Jeitos, manias, porque você convive, às vezes não é nem família de sangue, mas uma família que você adotou, às vezes você tem convívio com amigos, ou alguém que é adotado, tem uma convivência que começa a se parecer com aquelas pessoas, porque carrega traços. É nesse sentido, quando eu amo, eu mostro a minha familiaridade com Deus. São traços do próprio Deus refletindo em minha vida. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o amor é algo visível, é a manifestação visível de que eu carrego traços de Deus e de que eu conheço a Deus. Esse conhecimento, que fala aí conhece a Deus, não é algo como se fosse apenas a teoria. Isso carrega experiências, sabe? Quando eu demonstro meu amor, eu carrego traços de Deus, e o conhecimento é como se eu tivesse experiências. Eu sei do que eu estou falando, eu expresso isso porque eu vivo isso, sabe? Eu entrego isso porque eu recebo isso. Então é mais ou menos só para tu entender da onde o amor vem e como ele reflete a nossa vida. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, como eu já falei para vocês, esse sentido do que Deus é amor. E vemos um grande exemplo aqui, ó, que no verso 9 fala: nisto foi manifestado o amor de Deus. Ó, presta atenção. A fonte de todo o amor é Deus. Mas como começou tudo isso, né? O amor, ele é Deus, ele é um tributo do próprio Deus. Mas como que começou tudo isso, né? Porque para refletir, para reagir, tem que ter um início, né? O amor teve um início. Ele é a fonte do próprio Deus, mas ele teve um início. Se o amor é um reflexo do próprio Deus, ele teve que amar primeiro, para que depois eu conseguisse reagir a esse amor, refletir esse amor. E aqui diz qual foi a ação que Deus fez para manifestar esse amor. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Tem um texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Até essa descrição, ele amou de tal maneira, porque não tem palavra para descrever esse amor. De tal maneira, fica a seu critério tentar imaginar a profundidade, a grandeza desse amor. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Então esse foi o início da manifestação do amor de Deus. Ele entregou Jesus Cristo para morrer no meu e no teu lugar, para que pudéssemos ser salvos, mas não somente salvos, para que pudéssemos viver através de Cristo. A própria palavra fala aqui, ó, verso 9 da primeira carta de João, capítulo 4. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Então tu vê que o amor tem um propósito. Deus amou primeiro. Entenda que o amor não vem do ser humano, o amor não começou pelo ser humano, o amor vem de Deus, e a primeira ação desse amor, a primeira atitude desse amor, a primeira entrega desse amor veio de Deus e foi através de Cristo. Então eu só consigo amar verdadeiramente, completo, através de Cristo. A própria palavra fala disso. E a gente pode compreender também um pouco melhor lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, fala sobre o amor. Aqui nós vamos deixar para o próximo vídeo, que aqui são detalhes do que é o amor, né? Tipo assim, na prática, literalmente. Só para vocês compreenderem, para a gente ir pro próximo vídeo depois. O amor, ele
ele fala de uma ação ativa, sempre para o bem do próximo. A Bíblia fala sobre isso. Então, o amor, a gente entende que o amor não é apenas um sentimento, o amor não é apenas um mandamento, o amor também não é só um fundamento, o amor é tudo isso e muito mais. O amor é uma filiação ao próprio Deus. Então, para a gente entender que o amor é como se o amor iniciasse em Deus, ele passa por Cristo, ele passa pelo Espírito Santo, ele chega em nós e ele se completa no próximo. O amor completo se encerra no próximo. Só para você entender. A fonte flui através de Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, e se completa quando eu reflito esse amor no próximo. Esse é o amor completo. Agora, para a gente entender o que seria esse amor na prática, a gente vai se aprofundar melhor no outro vídeo, mas só para vocês entenderem que a Bíblia fala em 1 Coríntios ali, vou dar mais detalhes no próximo vídeo, mas fala de um amor ativo, uma entrega. Tanto que quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira ali, não foi apenas uma ação, foi uma entrega. Então o amor fala de entrega. E o que quer dizer isso? O amor, ele é ativo para o bem do próximo. Como assim? Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Beleza? Mas você faz o bem para alguém? Entenda isso, é sempre uma ação ativa para o bem do próximo. Então, se eu não faço o bem, eu não estou amando. Tá entendendo? É sempre uma ação ativa. Eu passei por alguém que estava precisando de uma ajuda e passei a olhar, ai, que pena, que dó. Mas eu não parei para ajudá-lo, eu não estou exercendo esse amor, praticando esse amor. O amor é sempre uma ação ativa para o bem do próximo. Sempre, sempre. Essa é o amor completo. Ah, mas não é só uma ação. É tudo que envolve o próximo. Então, a gente vai estudar melhor depois em 1 Coríntios ali alguns detalhes. Se eu não penso mal do meu irmão. Tá, mas quando ele acontece alguma coisa de bom na vida dele, tu se alegra? Ah, não. Então tu não está exercendo esse amor, porque ele vem através também dos pensamentos, dos sentimentos e desejos, das palavras, das ações, tudo que envolve o bem do próximo é a essência do amor. Eu preciso praticar em ação. Então é assim, se eu vou tomar uma decisão e isso vai afetar meu próximo, eu devo pensar nessa decisão, porque o amor é isso, é sempre pensar no bem do próximo. Se eu vou falar alguma coisa, a própria palavra fala que o poder da vida e da morte está na língua. Então, se as minhas palavras vão machucar, vão ferir, vão derrubar alguém, eu não estou exercendo amor. As minhas palavras devem o tempo todo levantar, fortalecer, acalmar, alegrar, aconselhar, é sempre para o bem do outro. Isso é a essência do próprio amor. Palavras, pensamentos. Se você pensa bem, porque o meu irmão conquistou alguma coisa na vida, você se alegra pela conquista do teu irmão, isto é o amor. Você pensa bem do outro, sabe? Você se alegra, você fala palavras positivas, palavras boas, você se comporta, sabe? Você se ajuda, é sempre uma ação para o bem do outro. Essa é a essência do próprio amor. E isso é o reflexo de Cristo em nossa vida. Então, Deus amou o mundo entregando Cristo. E Cristo nos entregou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Tanto que ele diz, né? Que é melhor que eu vá e ele venha. Porque essa conexão é onde flui da fonte do próprio Deus, passa através de Cristo pelo seu sacrifício e pelos seus ensinamentos também.
E o Espírito Santo revela tudo isso a nós. O Espírito Santo revela Cristo para nós. E tudo que aprendemos através do Espírito Santo revelando Cristo em nossa vida, a gente deve colocar em prática para o bem do próximo. Isso é o amor completo. Então, mas então se eu não faço todas essas coisas, ou alguma dessas coisas eu não estou amando? Não. O seu amor apenas ainda não é completo. O amor ainda não é maduro o suficiente. Então, por isso que precisamos sempre, talvez a gente vá até o final da nossa vida tentando viver esse amor completo, né? Então, é sobre isso, sabe? E a gente vai, talvez no próximo vídeo, detalhar melhor ali a palavra de 1 Coríntios, que fala bastante sobre esses detalhes, né, na prática, como é amar o próximo, né? Como é amar a Deus, porque o primeiro mandamento, amar a Deus, é um reflexo do segundo mandamento. Paulo ainda fala, como você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, que ama o seu irmão, que não ama o seu irmão a quem vê, e diz que ama a Deus a quem não vê. É como se fosse o primeiro mandamento, amar a Deus, é uma semente, e o segundo mandamento, amar o próximo, é o fruto, sabe? Então, como você está mostrando um fruto que não bate com a semente que foi plantada, sabe? Então é mais ou menos esse aspecto, um é reflexo do outro. Então a gente vai entender melhor essa ligação do amor a Deus com o amor ao próximo, e como cada detalhe do amor ao próximo, sabe, na nossa vida. E se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, se você puder também meditar nessa palavra, né? Analisar se realmente você tem compreendido a importância do amor na nossa vida. Será que temos praticado o amor, né, em nossa vida com o nosso próximo? E o nosso próximo primeiro, com certeza, começa no nosso círculo de convívio, né, nossa família. Depois vai incluindo amigos, pessoal do trabalho, pessoas que Deus coloca no teu caminho, mas inclui qualquer um que Deus coloca no teu caminho. E a gente possa analisar, né, e meditar e pedir para Deus nos ajudar a nos ensinar a amar a Deus e a amar o próximo, né? E se você também puder, pela manhã, assim que acordar, como o nome do nosso canal é Bom Dia Jesus, né? Como se fosse uma expressão assim, que a primeira pessoa que você vê, você que é educado, a primeira pessoa que você vê no seu dia, você dá um bom dia, né? E essa é a expressão, assim, desse canal, sabe? Tipo assim, como se você acordasse pela manhã, acorda pela manhã e fala assim, ó, tipo, olha pro céu, ou fecha os teus olhos e fala, bom dia, Jesus, sabe? Convida ele para fazer parte do teu dia, sabe? E próximo vídeo, vou gravar essa semana ainda, vou postar, a gente vai entrar mais a fundo. Esse vídeo foi mais como se fosse uma introdução, a gente vai entrar mais a fundo em cada detalhe sobre o amor, sabe? Na prática mesmo, vamos aprofundar mais, sabe? E compartilha esse vídeo, segue o nosso canal aí, dá essa força aí que nós estamos começando. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.